Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós. Resistimos à escuridão, nos levantamos nesta nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes forte nas aflições, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor. Toda a dor, na cruz salvastes o pecador, declaramos o Teu louvor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, nele eu sou o vencedor. Oh, oh, oh.
prostrar aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou meu Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou meu Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, tu és muito mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou meu Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sou meu Deus que sabe me Oi, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Renovada. É uma honra servi-los e um prazer imenso tê-los aqui na nossa casa. Todas as terças-feiras tem Terça do Avivamento às 20 horas. Na última terça-feira do mês, nós temos a entrega do Quilo do Amor. Mobilize a sua célula e contribua. Às quartas-feiras é dia de célula. Procure a célula mais próxima de você. Lembrando, nós temos 3 tipos de célula: célula presencial, online e em família. Às sextas-feiras nós temos às 20 horas Conexão Teams. E também nas sextas-feiras nós temos oração no monte ou no templo às 21 horas e 30 minutos. Convoque a sua rede e participe. Sábado às 20 horas é dia de Conexão Jovem. Chama a galera e vem. Participe de um dos nossos cultos ao domingo, pela manhã às 9 horas e 30 minutos ou à noite às 19 horas e 30 minutos.
Toda primeira semana de cada mês nós temos Manhã com o Espírito Santo, das 6 horas da manhã às 7 horas da manhã aqui no templo. Caso alguma palavra ministrada tenha falado ao seu coração, nós temos gravado ela em podcast no nosso perfil no Spotify. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos no nosso perfil do Instagram e curta a nossa página do Facebook. Um ótimo culto e Deus te abençoe. Qual é o seu nome e o que você tinha? Meu nome é Graziele. Eu tinha uma dor no braço esquerdo que se estendia até o punho e o peito também esquerdo. E há quanto tempo você estava com isso, Graziele? A pregação tem mais ou menos 1 mês, 2 meses, né? Até aquele momento, eram 9 meses, mais ou menos 9, 10 meses. E era uma dor assim muito intensa, te atrapalhava a sua vida, estava te atrapalhando em casa? Estava me atrapalhando em todos os aspectos, né? No meu trabalho, na relação com os meus filhos, com meu esposo, nos meus afazeres de casa. Eu dormia e acordava com dor, todos os dias. E tinha que tomar muito medicamento? Como que era isso? Eu trabalhava no posto de saúde e lá eu passava pelo médico e eu estava tomando injeção de corticoide, dexametasona com diclofenaco. Era a medicação mais forte que tinha no posto, né? Até um dado momento que o médico falou assim, Grazi, eu vou estar de plantão na UPA, você pode descer para lá porque eu vou te dar uma morfina. Daí eu fiquei com medo, né? Eu falei pro senhor, não preciso disso, eu não quero isso. Fiquei tentando, né? Lutando, tomando a medicação que tinha disponível para mim. Ele me trouxe até um remédio do consultório dele, né? Para me dar, para ver se passava dor. E eu falava que não passava dor, sabe? Já era uma dor crônica, assim, sabe? Que me incomodava muito e me impossibilitava, porque isso me deixava nervosa. Né? Pelo fato de ter essa dor me incomodando, né? Então era muito incômoda, era intensa, uma dor muito intensa que eu tinha no braço, né? E você não tinha nenhum diagnóstico, não conseguia descobrir de onde tinha vindo isso? Até o momento não, né? O último médico que eu passei, ele pediu uns exames porque ele falou, isso não é normal, porque ele tinha visto as injeções que eu tinha tomado no prontuário, né? Porque fica registrado. Passar os exames para você. Daí, nesse meio tempo, foi na semana de pregação, né? Que antes dessa semana eu pedi para Deus. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava. Aquele dia foi o meu limite. E eu lembro que eu fui para o culto, e eu cheguei lá no culto e falei assim, Senhor, eu não aguento, tipo assim, não tinha o que eu fazer mais. E eu fiquei com medo de ser uma coisa séria devido aos exames que ele passou, né? E eu me lembro que desde o princípio do culto, desde os primeiros hinos cantados, Deus falou ao meu coração. Foi a minha necessidade, não era o que eu queria, era o que eu necessitava. Eu queria tanta coisa, mas eu necessitava daquela cura naquele momento, né? Você disse para mim que você foi curada durante a pregação da palavra, sem que ninguém precisasse impor as mãos sobre você. E o que você sentiu? Eu sentia o amor de Deus, que é imensurável, não tenho palavras, né? Só quando a gente sente, né? Que é maior que o amor de mãe, é maior que o amor de filho, é maior que o amor de marido, é o amor de Deus. E eu me lembro que na pregação, as palavras que você disse assim, antes de terminar o culto, tem alguém que tem uma dor muito intensa no braço esquerdo. Eu falei assim, sou eu. Eu me lembro que você falou tudo que eu estava sentindo. Você tem dificuldade a lidar com seus filhos, nos seus afazeres. E era eu. O Senhor chamou naquele momento. Você falou, você está sentindo dor no momento? Eu falei assim, não, eu não estou sentindo. Mas eu sei que eu não vou sentir mais nada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E nunca mais sentiu a dor? Nunca mais eu senti nada. Até hoje eu vou trabalhar, não que eu desacredito do poder de Deus, mas é tão assim surreal, porque doía muito. Só quem sente dores intensas sabe o que eu tô falando. Eu me lembro que toda vez que eu vou trabalhar, em alguns momentos da minha caminhada que eu vou trabalhar a pé, o Senhor me faz lembrar disso, né? Assim, passou. Você não tá sentindo mais nada. E é maravilhoso. Injeção de corticoide nunca mais, então. Nunca mais. Pra honra e pra glória do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor faz as coisas perfeitas, né? Amém. Jesus é bom demais, né? Amém. Muito obrigado, Deus. Hebreus 11:38. A Bíblia diz: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas. Esta é
a nova versão da NVI. A revista atualizada, ela diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar essa palavra em cada coração nesta noite, no nome de Jesus. Meus amados, a história de super-heróis mostram personagens que têm o poder sobrenatural e são invencíveis. Mas isso não é diferente das dificuldades que enfrentamos como pais, no meio das nossas famílias, que faz com que possamos realizar o impossível para os nossos filhos. Por outro lado, muitos homens alcançaram grandes conquistas em sua vida profissional, à custa de perder momentos muito importantes na vida dos seus filhos. Nós reconhecemos isso. Por causa de muitos trabalhos, acabamos perdendo o privilégio de vencer junto alguns momentos tão importantes na vida dos nossos filhos, e como isso faz falta no longo da nossa caminhada. O maior herói das nossas vidas como família, os pais têm uma vida marcada, porque eles devem estar presentes em todos os momentos na vida dos filhos. A Bíblia nos fala de alguns heróis. A Bíblia nos apresenta uma lista de heróis no capítulo 11 do livro de Hebreus. Foram personagens bíblicos que venceram grandes desafios. Foram homens de fé, homens que erraram muito. Poderíamos citar diversos deles aqui, mas só para lembrar um pouquinho a história de Davi. Davi errou como pai, errou como esposo, deixou de corrigir os seus filhos. Mas, no entanto, Davi tinha um coração que agradava a Deus. Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração, antes de Davi ser rei. Antes de Davi ser rei, Deus olhou para Davi, porque Deus conhece e conhecia o coração de Davi. E nessa lista dos heróis da fé do livro de Hebreus, eu listei alguns homens aqui e gostaria que vocês me acompanhassem, alguns deles, nessa lista de homens, de pais que foram heróis, pais que marcaram suas vidas como exemplo, que você possa testemunhar e viver o melhor da sua vida como pai também, né? E o primeiro herói que eu quero relatar aqui é Noé. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz que pela fé, Noé, divinamente instruído por Deus, né? Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou, construiu uma arca para a salvação da sua casa. Olhe bem, Deus orientou Noé para que Noé pudesse salvar a sua família. Acontecimentos que ainda não havia acontecido. Quando Noé, querido, recebeu essa missão de construir a arca, ele também tinha a missão de salvar a sua família. Gênesis 6, a Bíblia diz, versículo 18: mas com você, Noé, eu estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, com a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. A Bíblia diz, 7:1 de Gênesis: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Olhe bem, ele deveria trabalhar em conjunto com seus filhos. Ele deveria
cumprir o propósito de Deus juntamente com a sua família. Analisando o contexto de Noé, meu irmão, eu fico abismado de ver o que é ser um pai trabalhador. Noé teve a missão de incluir os seus filhos num projeto que Deus deu para ele. Ele teve que convencer os filhos que o projeto que Deus tinha dado para ele, os filhos estavam incluídos nele. E Noé, amado irmão, ele se determinou. Eu entendo que o caráter de Noé chamava a atenção da sua família, porque ele convenceu os filhos a trabalhar quase 100 anos em um projeto que Deus falou para ele. Ser pai é você incluir os seus filhos nos seus projetos. É você mostrar para o seu filho que Deus fala com você. É você entender o que Deus quer da sua vida. O que Deus quer da sua vida. E nós sabemos, queridos, que a arca demorou a ser construída. A Bíblia diz que Noé era de 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. E depois, no versículo 6, a Bíblia diz: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então nós entendemos uma lição de Noé de perseverança, de determinação e de unidade na família. Pai tem que conservar a unidade da família. Pai tem que ser perseverante, tem que ser determinado. A figura paterna deve ser um exemplo de trabalho. Um exemplo de trabalho. Como chefe de família, o pai deve ir à frente em tudo que fizer, sendo referência para os filhos. Noé foi referência para o filho dele. Ele não disse: vocês vão construir a arca. Ele estava lá com os filhos. Meu pai me deixou um legado de um homem honesto. Eu já falei para vocês muitas falhas e muitas deficiências do meu pai. Mas uma coisa eu posso admirá-lo. Meu pai era um homem de caráter. Meu pai era um homem de caráter. Eu nunca vi o meu pai enrolar pessoas em negócios. Meu pai, amado irmão, ele era um homem honesto. Ele tinha suas falhas. Meu pai era alcoólatra. Se converteu nos últimos 6 anos antes de falecer. Eu tive um privilégio de ver o meu pai caminhando e ajudando a minha mãe dentro de casa. Eu tive esse privilégio. Meu pai me ensinou muitos princípios. Muitos princípios. Agora, isso não significa, querido, que nós devemos colocar o trabalho acima da convivência familiar. Noé ficou trabalhando com seus filhos durante todo esse tempo, mas ele não perdeu a unidade da família. Em todo o contexto da Bíblia, que nos fala sobre o período da arca de Noé, não se vê confusão na arca com os filhos e nem com Noé. Não se vê. Tem muitos pais que não aproveitam o máximo que o filho pode dar. Não aproveitam. Pais precisam ser exemplo de trabalho. Pais precisam olhar para os filhos, projetar os filhos em cima de um sonho que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Ah, mas o meu filho não tem direito de sonhar? Tem. Mas você vai entender nesta noite que a palavra de vitória na vida do seu filho não sai da boca dele. A palavra de vitória na vida dos seus filhos sai de você. Você tem autoridade sobre a vida dele. Então entenda, Noé, um homem de trabalho que conseguiu fazer com que os filhos entendessem o projeto de Deus na vida dele. Segundo que quero colocar é Abraão.
Abraão, um herói da fé, um homem que deixou um legado para os filhos. Hebreus 11:17 diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa. A maior riqueza de um pai são filhos. E Abraão sonhava em ter filhos. Ele arrumou um filho com uma serva, Agar, Ismael. Mas a promessa de Deus é que ele geraria um filho, juntamente com a mulher que ele amava, que era Sara. E a riqueza de Abraão veio seu filho Isaque. E isso foi Deus que entregou, foi Deus que deu para a vida de Abraão o seu filho Isaque. Mas Deus, para saber o que estava no coração de Abraão, ele pede, como prova do seu amor, ele pede que Abraão sacrificasse o seu filho. Queridos, Abraão já tinha entregue Isaque aos 8 dias de nascido, já tinha entregue ao Senhor. Gênesis capítulo 21, versículo 4. E ele sabia que o seu filho pertencia a Deus. A sua fé era tão firme em Deus, que quando o filho olha para ele e pergunta: pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? E a palavra de Abraão foi: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá. É interessante, a Bíblia nos diz que Abraão, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho se ele fosse morto. Ele fez essa consideração. Deus livrou, querido, Isaque, e firmou uma aliança com a descendência de Abraão, que embora não tivesse filho, foi chamado, olhe bem, ainda sem filho, foi chamado de pai da fé. Hoje podemos dizer que Abraão é o pai de todos nós, segundo Romanos, capítulo 4, versículo 16. Mas a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos são os seus valores. De todos os valores morais, a sua fé supera a grandeza, além de ser eterna. O legado da sua fé, você precisa deixar isso plantado no coração dos seus filhos. Abraão, meu amado irmão, ele orava a Deus, falava com Deus, ele solicitava para Deus as promessas dele. E mesmo quando o filho veio, Isaque veio, Abraão não deixou de clamar a presença de Deus. Tem muitos pais que clamam por algo, generalizando, os pais clamam por algo, aí quando alcança, esquece de Deus. Observamos nesse contexto que Abraão, mesmo depois de Isaque ter nascido, ele não deixou de clamar a presença de Deus. Então deixe uma herança, um legado para os seus filhos. Seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração. Deixe os seus filhos ver vocês orando, clamando, buscando a presença de Deus. Seja uma pessoa de fé. Os valores morais, a fé supera tudo. Ore. Nada é mais poderoso na fé, querido, de um homem do que confiar literalmente nas promessas de Deus. Isso é poderoso. Eu acredito que nos momentos difíceis de Isaque, ele lembrava do seu pai, que seu pai orava. Você sabe por que muitos pais perdem o filho? Por causa dos maus exemplos dos pais dentro de casa, falando da vida dos outros dentro de casa, criticando dentro de casa,
tomando postura errada dentro de casa. Os filhos estão vendo isso. Os filhos estão vendo isso. O maior investimento que um pai pode dar a um filho, querido, é ensinar ele a crer em Deus, a servir a Deus, é lutar pelos sonhos, mesmo que os sonhos sejam impossíveis. Ore, clame, seja um Abraão, um herói da fé para os seus filhos. Eu já contei aqui que meu filho, Felipe, quando pequeno, hoje está um homem, e ainda a gente chama de criança. Na escola, a professora pediu, a Rosângela aqui da escola Elza Caselli, pediram para fazer um desenho do herói das crianças no Dia dos Pais. E uns filhos colocaram lá, fizeram o Homem-Aranha, fizeram o Superman, esses heróis dos dias de hoje, que na minha época era Batman, né? Tarzan. Hoje essas crianças nem sabem mais quem é esses heróis, né? E meu filho fez um monte de cadeirinha, uns negocinhos lá pintadinho, um púlpito e pintou todo de preto para não ter dúvida, né? E fez um homem lá no púlpito com um microfone na mão. E perguntaram, o que é isso aqui? Ele falou, eu quero ser que nem meu pai, pregador e cuidar de vidas. Quem que é o herói do seu filho? Eu não estou dizendo que teu filho tem que admirar você só com... O que você faz que o teu filho te admira? Entendeu, meus amados? Os filhos têm que olhar para os pais, olhar para você e dizer, eu quero ser que nem meu pai. Eu quero ser que nem meu pai. Abraão foi um herói da fé, queridos. Terceiro, fala sobre Isaac. Versículo 20 de Hebreus 11 diz assim, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú, acerca das coisas que ainda estava por vir. Olha só, o filho de Abraão, Isaac, teve 2 filhos, que era Jacó e Esaú, e Isaac, ele tinha um sonho de ser pai, igualzinho o seu pai Abraão. E é interessante que Sara não podia ter filho, Rebeca também não. E a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu te pergunto, de quem que Isaac aprendeu esse princípio de, diante das dificuldades, clamar a Deus? Foi do seu pai Abraão. Entendeu? Ele sabia da história que ele era resultado de oração, de milagres. Ele sabia que os seus pais estiveram na velhice. Então o que ele fez? Quando ele casa com Rebeca, que Rebeca não podia gerar filhos, ele falou, isso aí é tranquilo. Deus do meu pai. Quantas vezes eu não fiquei sabendo que o meu pai orava para ter um filho, porque Deus falou para ele. Então olhe bem, o legado que Abraão deixou, agora o seu filho Isaac estava indo na mesma direção. Entenda, pai, os seus filhos vão seguir os seus caminhos. A sua atitude será a atitude dos seus filhos amanhã. Se você é daqueles que buscam a direção de Deus aqui, os seus filhos vão aprender isso e vão começar a buscar a direção de Deus também no joelho. Então vale a pena pagar um preço.
Vale a pena ser um homem de Deus. Vale a pena ser um herói de bênçãos. De bênçãos. Ensinou seu filho na promessa do seu pai Abraão, abençoou para que ele pudesse dar continuidade à herança que receberam do Senhor. Apesar de Jacó, querido, ter tropeçado, Isaac não desistiu do seu filho. Embora ele foi enganado por Jacó, Isaac não desistiu do seu filho. Um pai precisa entender que os seus filhos vão errar, como eu errei muito. Seus pais sabiam que Isaac tropeçou. Agora, observe que a atitude de Isaac chamou a atenção. Ele abençoou Jacó, o filho trapaceiro, o filho enganador, o filho que fez se passar por o outro irmão Esaú. Os pais têm que tomar cuidado com o que ele fala para os filhos. Um pai precisa abençoar os seus filhos. Uma reprovação, uma crítica marca profundamente os filhos. Marca profundamente. É impossível, querido, um filho vencer na vida sem traumas, se os pais não aprenderem a profetizar isso na vida dos filhos. Quantos aqui é daquele tempo de falar assim, ó, benção, pai? Quantos aqui? Por que será que esse costume acabou, hein? Ei, negão, você é o cara, hein? O que os pais respondiam quando o filho dizia, bênção, pai? Como? Isso tem um valor tremendo. Tem filho que você sabe que ele saiu quando ele chega. E não pede bênção, não. Fica bravo. Os mais antigos, na minha época aí, de 64 para trás, quando um filho, meu pai fazia isso, falava assim, benção, pai. Se ele estava de chapéu, ele tirava o chapéu e falava, Deus te abençoe. Se ele estava de boné, ele tirava o boné e dizia, Deus te abençoe. Os pais têm que aprender a abençoar os filhos. O Julião testemunhou uma coisa aqui, orou pela Ana Clara por telefone, para ela ir participar dos jogos, né, que ela, semana passada, né, semana retrasada. A campeã lá, amém? Ganhou, meu irmão, a campeã sul-americana. É isso, de arremesso de martelo. É. Ah, pode aplaudir. É fera. Aleluia. Né? Recebe aí. Né? Não pensa você que essa história vem dela, não. Que os pais da Nélia eram atletas, o Júlio era atleta. Os filhos seguem caminhos. E o Júlio disse que orou pela Ana Clara. Essa é a função do pai. Orar. Os filhos vão para a escola, tem mãe que fica num desespero. Ora. Já que nós não estamos mais dizendo, né, Deus te abençoe, pelo menos chama eles aqui e fala, vem cá, vem cá. Vamos orar. A Débora começou a trabalhar. Olha que Deus é bom, né? Nesse inverno, no frio, irmão, 7 horas da manhã, ela entra no serviço, fazendo estágio. E quem estava lá com você? O pai. Orei para ela dentro do carro. Amém. Amém. Então, pais, abençoe os seus filhos. Determine bênçãos sobre a vida deles.
Mas o meu filho me deu muita dor de cabeça. Amém, glória a Deus. O meu filho foi um Jacó, agora não é mais, vai ser um povo, vai ser uma nação, vai ser um Isaac de Deus, vai ser um Ismael de Deus, vai ser um homem de Deus, pertence à descendência de Abraão. Seu filho pode te dar dor de cabeça hoje. Hoje é o Jacó, amanhã vai ser um Israel. Hoje é o Jacó, amanhã vai ser um Israel. Hoje o teu filho está te dando tristeza, mas profetize sobre a vida dele, porque o amanhã vai chegar na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Vai chegar a bênção lá, vai chegar. Jacó é o quarto, versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, apoiados sobre a extremidade do bordão. Olhe bem, Isaac abençoou Jacó. Jacó, Deus muda o nome dele para Israel, e ele tem 12 filhos, 13, tem uma menina no meio aí, mas tem 12 filhos, e dos 12 filhos, Jacó aprendeu com seu pai, Isaac, que aprendeu com seu pai, Abraão, a abençoar os filhos. Abençoar os filhos. Foi um homem que teve experiências sobrenaturais, queridos. Jacó, depois que enganou o seu irmão, ele teve experiências sobrenaturais. Reconheceu, ele via anjos, tinha sonhos inspirados na fuga, ergueu altares em adoração ao Senhor, ensinou seus filhos a temer a Deus com fidelidade. Ele vai para a terra de Midian lá, e encontra com Labão, que se torna seu sogro. Labão, um idólatra, casa com a filha de Labão, mas os princípios dele, ele consegue transferir para os seus filhos. Isso é pai, é transferir o temor de Deus. A Bíblia diz que ele ensinou seus filhos a temer a Deus com fidelidade. Gênesis 35:2, a Bíblia diz: disse Jacó à sua família e todos que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Embora os seus filhos, queridos, desobedecessem muitas vezes, e olha que o que ele semeou, eu vou falar uma coisa aqui, que ele semeou com a vida do seu irmão, ele colheu com seu pai, né? Ele colheu com o seu sogro, ou melhor, e não somente com o sogro, o seu filho mais velho, Rubens, ou Rubem, ele que trama toda a história, ele que autoriza, ou melhor, a história de vender o irmão mais novo, que é José. Imagine a cabeça de Jacó quando ficou sabendo da mentira que os irmãos montaram, dizendo que um animal tinha matado José. Se ele não fosse um homem sarado e curado, ele ia falar: olha o que eu fiz lá atrás, olha as consequências aí. Meus queridos, mesmo assim, Jacó sabia que os seus filhos pertenciam a Deus. O dia que foi revelado toda aquela trama horrível dos filhos de Jacó contra José, Jacó já na sua velhice, olha bem, na sua velhice, ele chama todos os seus filhos e profetiza sobre a vida dos filhos. Pai tem autoridade sobre os filhos para profetizar na vida deles, viu? Direcioná-los. Ele profetizou que o seu povo voltaria para a terra de Canaã. Irmãos, eles estavam vivendo o melhor momento deles na terra do Egito. Agora o pai olha e fala assim: vocês vão voltar para Canaã. E as coisas foram acontecendo.
Por isso, querido, é importante profetizar bênção na vida dos filhos, ministrando prosperidade e vitória na vida dos filhos. Pastor, eu tenho um filho que é difícil profetizar vitória sobre ele. Não, não é difícil não. É só você crer na palavra profetizada, verbalizada da sua boca na vida deles. Profetize. Determine isso. Determine isso. O quinto, José, filho de Jacó. Versículo 22, a Bíblia diz: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Ele disse: olha, para os seus filhos, para os seus irmãos, para a nação de Israel, que estava iniciando lá no Egito, que quando eles saíssem dali, que o pai já tinha profetizado que eles iam sair, levasse os seus ossos junto. Mas o que me chama a atenção de José é que José não guardou mágoa dos seus irmãos. Tem muitos irmãos que os pais sabem que eles não se dão, e as coisas ficam assim, natural. José até que tentou guardar um pouquinho de rancor no coração em relação aos seus irmãos. Ele manda colocar uma taça, manda levar de volta, manda trazer, segura um dos irmãos. Mas o coração de José não era assim. Meu irmão, se você quer ver a sua família unida, tem pais que, desculpa o que eu vou dizer aqui, que semeia contenda entre a família, semeia discórdia entre os filhos. Tem pais que faz isso. É um leve e traz, fala uma coisa para um filho, fala outra coisa para o outro filho. Depois, os filhos ficam aí numa irritação. O diabo tira proveito sobre isso por causa de imprudência dos pais. Você sabe por que eu amo cada dia mais a família da Kátia? Porque o que a Kátia apresenta para a família dela, a meu respeito, é que faz toda a diferença. E o que eu apresento para a minha família sobre a Kátia é o que faz toda a diferença. Você sabe por que a sua sogra não gosta do genro? Porque você está falando mal dele. Entendeu? É você que está falando mal do seu marido para sua mãe. Aí depois vocês se acertam e a sua mãe fica lá com a mágoa no coração, porque você fez coisa errada. É você que está sendo o capeta no meio da sua família. O diabo está usando você para falar mal das pessoas dentro da sua casa. Lá em casa, quando eu começo a fazer alguma coisa que Deus, a palavra de Deus não aprova, eu sou repreendido por todos. E todos lá em casa repreendem mesmo. Então não deixa que essa situação, essa atitude errada, reine no meio da sua família. Pare de falar mal do seu marido para sua mãe, para os seus parentes. Pare de falar mal da sua filha, do seu filho. Não faça isso. Eu não estou dizendo para você admitir erros, não. Erro tem que ser confrontado. Mas a sua atitude é que vai fazer toda a diferença no meio da sua família. José perdoou os seus irmãos porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida da sua família. Ele tinha um propósito. Pediu para o seu pai Jacó que abençoasse os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceu no Egito. E José também abençoou os seus filhos. Antes de Deus levar José, ele profetizou que os filhos dele
voltaria para Canaã, e eram filhos que Deus lhe deu. Então, meu irmão, se você está tendo decepção com seus filhos, esses são os filhos que Deus te deu. Abençoe eles. Não desista dos seus filhos. Filho dá dor de cabeça. Eu costumo dizer que eu era feliz e não sabia. Tive 3. Aleluia. Filhos são bênçãos. São bênçãos. Eu não consigo me imaginar sem os meus filhos mais. Não consigo. Mas eu profetizo na vida do Felipe, na vida da Sara, na vida da Débora. Eu profetizo sobre eles. Eu profetizo. José, querido, ficou longe da família dele durante muito tempo. Mas ele não perdeu a essência do que ele aprendeu na casa dos seus pais. Entendeu? Não perdeu a essência. Meu filho foi embora, Kézia foi embora, Lucas foi embora, Manu foi embora, mas não perderam a essência lá no Paraguai, onde eles estavam, não. É culto, né, Kézia? Tem que ir no culto, né, Lucas? Tocar lá, né, Lipe? Abriram célula, ganharam almas para Jesus lá, fizeram um trabalho na igreja lá. É a mesma coisa, só estavam num país diferente. Mas o temor a Deus tem que dar continuidade nos corações. Amém, queridos? Então José, ele ensinou fidelidade aos seus filhos. Ensine isso. Fidelidade é uma grande lição de vida que os pais podem passar para os filhos. Ensine os seus filhos a ser fiéis. Nesse curso, O Homem é o Máximo, que nós fizemos, tem uma coisa que chama a atenção lá. O maior legado que um pai pode deixar para os filhos é amar a sua esposa, amar a sua mãe. Você quer que a família seja construída com princípio? Ame. Respeite. Respeite. Tudo o que o pai faz é visto pelos filhos. O exemplo marca a sua vida. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto com pouco será injusto no muito. A fidelidade a Deus. Famílias são marcadas com um pai que precisa deixar legados para o filho. Eu nunca precisei forçar os meus filhos a dizimar, que eles entenderam isso logo de princípio, que princípio de fidelidade e de dízimo tem que estar estabelecido no coração. Seja um pai fiel. Seja um pai fiel. O 6º é Moisés. O que me chama a atenção de Moisés? Moisés, querido, criança, foi adotado pela princesa. Foi criado pelos seus pais, talvez até os 12, 15 anos de idade, ou até os 8 anos. Mas Moisés, escute bem, o que os seus pais ensinaram para ele dentro de casa foi o que estabeleceu a vida de Moisés eternamente. Quando Moisés foi estudar a ciência do egípcio, quando Moisés foi para a casa da princesa, foi morar no palácio, todos os princípios estabelecidos da palavra de Deus já estavam no coração de Moisés. Será que o seu filho, com 12 anos, se ele sair de casa, como que será a fé dele? Como que será a fé? Você tem estabelecido, tem ensinado o seu filho. O versículo 28 diz: pela fé celebrou a Páscoa e derramou o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Está falando sobre Moisés, um herói de sacrifício. Ele aprendeu princípios quando criança. Ensine a criança no caminho que deve andar. Os pais estão com medo hoje de mandar os filhos para a escola.
Mas quem que está ensinando os seus filhos? É a escola ou é você? Princípios, quem ensina é você dentro da sua casa. O pai, a escola vai ensinar matemática, vai ensinar português. Agora, a conduta cristã e caráter é dentro de casa. O problema é que vocês estão usando muito isso aqui, ó. Para distrair um pouco, deixa as crianças com o celular na mão, para você pegar o outro celular também. O que o celular pode ensinar para os seus filhos? Me diz. Então olhe bem, o que Moisés aprendeu fez com que ele caminhasse na presença de Deus. O que você está ensinando? Tem gente adulta que não consegue viver uma vida, aprendeu já tanta coisa na palavra de Deus, mas não consegue viver. Os filhos de Moisés. Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Um dia Deus falou para Moisés assim: Moisés, vai lá para o Egito, você vai ser o vaso que eu vou usar para tirar o povo do Egito. Quem tinha levado o povo para o Egito foi José. 400 anos se passaram, quase 430 anos se passaram, e agora Deus quer tirar o povo do Egito, palavra profética de Isaac, e levar para a terra de Canaã. Quem que Deus usa? Moisés. Aí Moisés sai. Só que Moisés esqueceu de fazer uma coisa, de viver a palavra de Deus. Entendeu? Esqueceu de viver a palavra de Deus. Esqueceu de circuncidar o filho. E Deus veio para matar Moisés. A esposa dele foi rápida, correu lá e circuncidou o seu filho. Olha para Moisés e fala assim: você é sanguinário, você conhece os princípios, mas você não está vivendo os princípios. Esposa é assim, irmão. Esposa dá continuidade ao projeto que Deus estabeleceu. Entendeu aqui o negócio? Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. A esposa, ela auxilia. Quando ela vê que a coisa está dando errado, ela tem que interferir. Não é interferir antes não, tá? Tem muitas mulheres, lembra que eu preguei domingo aqui sobre Mical? Tem muitas mulheres que é um inimigo, irmão. Melhor você ter uma Mical na vida do que ter uma esposa pior do que a Mical. Ela imediatamente, a esposa de Moisés, auxiliou naquele momento. Ei, esposa, auxilie o seu momento ali, na hora que as coisas estiverem fora do controle. Não é tirar a autoridade do pai, não. Tem muitas mulheres que tiram a autoridade do marido. É auxiliar o marido em meio a essas situações todas que nós enfrentamos. Eu nunca atrapalhei a Kátia a corrigir os meus filhos. Um dia eu fui fazer o que todo homem precisa fazer em casa, e a Kátia chegou e disse para mim assim: você não vai fazer isso. Eita Deus, vou bater em 4 agora. Chamei ela no quarto. 5 minutos eu saí do quarto e ela ficou lá orando. E eu fiz o que tinha que fazer como homem de casa. Corrigir os meus filhos. Moisés foi um homem tão extraordinário, querido, que ele respeitava o sogro dele. Você respeita o seu sogro? O sogro de Moisés aconselhava Moisés. Irmãos, a gente só ouve conselho de quem a gente respeita, correto? Moisés ouviu o conselho do seu sogro. Ele aceitava o conselho do seu sogro. A Bíblia não disse como era o sogro de Moisés, mas a Bíblia fala que Moisés era um homem manso. Você é manso? Você ouve o conselho do seu sogro? Ouve, Licita, da sua sogra?
Ouve, Juliana? Ouve o conselho? Jota, você ouve o conselho do seu sogro? Aleluia, né? Uhum. Tem sogro, irmão, que é só Deus para ter misericórdia. Mas é sogro. Fazer o quê, né? É sogra, fazer o quê? Tem que ouvir. Orar, abençoar Deus. Abençoa ela, Pai, que ela receba, Senhor, muitas bênçãos, passagem, Senhor, para viajar o Brasil inteiro, até no exterior, Pai, só de ida, Pai, aleluia. Moisés tinha uma vida de exemplo e de dedicação. Quando o pai de família, querido, se sacrifica pelos filhos, isso nunca será em vão, nunca. Pais precisam entender isso. Para encerrar, quero falar de Josué. A Bíblia diz no versículo 30, pela fé, ruíram as montanhas de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. O povo de Israel estava num drama terrível. Moisés havia morrido, Josué tinha conquistado já 32 cidades, mas de repente o povo começou a fazer com que a palavra de Deus, com que os princípios, que a teocracia não valesse mais para as suas vidas. E eles se dividiram. Aí sabe o que Josué fez? Josué disse assim, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Olha só a palavra de Josué. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Agora vocês escolham quem vocês querem servir. Essa é a postura de um homem de Deus. Essa é uma postura de uma mulher de Deus. Deus não muda minha esposa, meu irmão, deixa ela para lá. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Tome uma postura você. Eu vou servir o Senhor. E ele determina que os meus filhos vão servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Josué, meu amado irmão, ele foi um exemplo de pai que tomou decisão na hora de uma dificuldade. O povo estava fraco na fé, e Josué toma uma decisão e volta para Deus. Ele diz, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Vocês vão escolher. Um dos únicos, queridos, sobreviventes que saíram do Egito, chega agora na terra prometida. Um homem guerreiro, determinado, vencedor de obstáculo. Todo pai de família precisa ser determinado, não perder o seu foco. Eu costumo dizer que lá em casa pode até ser joio, mas vai ter que andar que nem trigo. Pode até virar joio, mas tem que andar que nem trigo. E quando estiver na minha tutela, na minha casa, comendo da comida, meu irmão, vai ter que ler Bíblia, vai ter que vir para a igreja. Eu não tenho mais adolescente em casa. Eu não tenho. Pai, eu quero viver a minha vida. Filho, então casa e vai viver a sua vida. Mas aqui dentro tem dia para ir para culto. Lá em casa tem dia de jejum. Lá em casa tem que orar. Eu acordo e falo, vamos orar. Um dia a gente deixa de lado, 2 dias, 3º dia eu falo, o que aconteceu, filho? Foi orar não? Não é assim? Essa semana não precisei nem chamar para vir orar aqui na igreja. Entendeu, meus amados? Eu e a minha casa estamos determinados em servir ao Senhor. E eu não faço isso com cinta não, né? Faço isso com amor. Eu não obrigo ninguém, nenhum dos meus filhos. Nunca obriguei eles a batizar. Nunca obriguei eles a batizar, a ser membro de igreja, nunca. Tenho falado do amor de Deus para eles. Eles têm me visto orar, visto a Cátia orar, visto como Deus age na nossa vida, como Deus trabalha, como Deus opera.
Nós projetamos as coisas juntos, sonhamos juntos, conquistamos juntos. Casa não tem nenhum... Eu não sei senha do Lipe, não sei senha da Débora, mas a minha senha ele sabe, a senha da Kátia ele sabe. Nós não temos nada que esconder, nada que esconder da vida deles. Nós somos abertos, oramos, mas isso eu determino, nós vamos servir ao Senhor. Então que você possa se determinar diante de Deus, ser exemplo para os seus filhos. Pastor, eu não tenho filhos. Você terá filho, você terá sobrinhos, você terá netos. Eles têm que olhar para você e falar: eu quero ser igual o meu avô, que nem o meu tio, que nem a minha tia. Eu tenho visto isso, queridos, dia a dia. Vale a pena, vale a pena. Meu irmão, esposo da Neia, faleceu há poucos dias. O sonho do meu irmão é que o Lucas tocasse qualquer tipo de instrumento. Qualquer tipo de instrumento. E todos os instrumentos que o Lucas queria tocar, ele comprava. Não comprava, Lucas? Todos. Se o Lucas falar: eu quero uma bateria, na minha casa a bateria chega lá. Agora, eu não teria alegria nenhuma por todo esse tempo que o Lucas viveu ao lado dele, se o Lucas desistisse hoje de fazer o que Deus colocou no coração do meu irmão lá atrás. Quem incentivou o Lipe tocar, a Débora cantar, a Manu tocar, foi meu irmão. Todos eles, quem ensinou, quem incentivou você de cantar foi meu irmão. Me ensinava, e quando desafinado ele ficava bravo, né? Ficava bravo, eles riam, eles quase apanhavam. Quase apanhavam. Mas hoje não teria sentido nenhum. Se agora não quero mais cantar, por que não? Deixou um legado, deixou uma história. E agora cabe a nós darmos continuidade, adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você pode dizer isso aí, onde você está? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Fique em pé, profetizando isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh,